Pai do Senhor, amada igreja, ovelhas de Deus, mais uma vez na madrugada, estou chegando aqui com a palavra, pedindo para os irmãos para nos ajudar no canal do YouTube, aqueles que estão abrindo o canal pela primeira vez, que os irmãos possam estar se inscrevendo, que os irmãos possam estar dando esse crédito para nós, dando joinha, dando o seu like, o seu joinha. Porque quando você dá o joinha, irmão, você está dizendo para o YouTube que nós estamos levando uma palavra verdadeira. Uma palavra que não é contra a etnia nenhuma, uma palavra de respeito, uma palavra que não tem anarquia, mas uma palavra sincera. Você está dizendo que concorda, você está concordando com o que nós estamos falando, você está concordando com o que a igreja virtual está dizendo, você está concordando com os ensinamentos da igreja virtual. Quando você dá seu joinha, quando você aperta o sininho, você está dizendo: eu quero seguir porque é uma palavra verdadeira. E o YouTube vai entender dessa forma. Então nos ajude, compartilhe essa palavra. As visualizações estão sendo, irmão, assim, pouquíssimas. Então, assim, veja isso, dê importância, porque se você fala de Deus, se você fala da obra de Deus, se você fala de Deus, que é uma pessoa de Deus, e se você não dá importância para a palavra de Deus, o que está acontecendo em tua vida? Qual é o Deus que tu está proclamando? Porque a palavra de Deus diz que a gente tem que proclamar o Deus da vida, o Deus que tem cuidado de nós. E é esse Deus que a gente proclama. É esse Deus que eu estou proclamando nesta madrugada, orando, buscando, pedindo, intercedendo por cada vida, porque eu sei que Ele é o Deus que ama isso. Eu sei, eu acredito nisso. Mas eu quero compartilhar com os irmãos hoje a palavra da madrugada, uma palavra de vida, uma palavra sobre cura. E ela está, quero abrir em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 8, 10 e 11, que diz assim, amados, olha, veja só o que é que diz. Ele diz aqui, e Deus pode dar muito mais do que vocês precisam, para que vocês tenham sempre tudo o que necessita, ainda mais do que o necessário para fazer todo tipo de boas obras. Então, no primeiro versículo, o Senhor de 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 8, ele diz que Deus, ele pode te dar muito mais do que você precisa, em todo sentido, querido. Ovelha de Deus, em todo sentido. Ele pode te dar muito mais saúde, Ele pode te dar muito mais cura, Ele pode te dar muito mais sentimento na sua parte, na sua vida sentimental. Ele pode te dar muito mais crescimento espiritual na palavra. Ele pode te dar muito mais crescimento como pessoa, como homem e mulher de Deus. Ele pode te dar muito mais crescimento no teu trabalho, na tua profissão, no teu desenvolver, daquele negócio que você colocou, que você não sabe como é que vai tocar. A própria palavra diz que quando você verdadeiramente se identificar-se, não é uma religião, irmão. A gente não prega aqui, ovelha de Deus, religião. A gente prega Deus. A gente prega a palavra de Deus. Eu não prego etnia e nem quero tirar ninguém das suas etnias. Mas eu quero dizer, a única incumbência que Deus me colocou aqui nessa terra foi falar da sua palavra. Falar da sua palavra foi falar de Deus. Eu não estou aqui para ganhar dinheiro, eu não estou aqui para vender a palavra de Deus, não.
Muito pelo contrário, eu estou aqui para falar verdadeiramente da palavra de Deus. Claro que a gente precisa de ajuda financeira, porque chegou o momento da gente alcançar vocês, alcançar mais longe, como na Itália, Portugal, não é? Na França. Tá? A gente tem tendência de alcançar esses países, mas primeiramente a gente tem que ter tendência de falar verdadeiramente a mensagem de Deus. Aquela mensagem que cura, aquela mensagem que liberta, aquela mensagem que você está esperando aí no seu lar, aquela mensagem que você, quando abre o seu telefone, quando abre a sua televisão no YouTube, você vai encontrar vários tipos de mensagens. Mensagens que são fantasia, mensagens que são folclore, mas a verdadeira mensagem está ancorada na palavra de Deus, né? Então, eu quero te dizer isso nessa madrugada, que esta é uma verdadeira mensagem, a mensagem de cura. O Senhor, ele diz, olha, Deus, ele pode dar muito mais que vocês precisam. Ele pode dar muito mais do que você precisa, diz no versículo do capítulo 9, versículo 8 de 2 Coríntios. Ele pode te dar muito mais do que você precisa. E ele ainda diz mais, olha, e diz assim, ó, tenha sempre tudo o que necessita e ainda mais do que é necessário para fazer todo tipo de boa obra. Ele dá o que você necessita muito mais e ele dá muito mais do que é necessário para que você possa fazer uma boa obra. O que é uma boa obra? Que você possa viver, que você possa honrá-lo, né? Porque o que a gente tem visto hoje, ovelhas de Deus, é que as pessoas falam de Deus, falam de Jesus, falam do poder que Jesus tem, mas a gente não vê honrar. E aí se pergunta, qual é o Deus que você serve? Porque a palavra de Deus, querido, ele diz que você é o templo do Espírito Santo. Eu ainda insisto nessa palavra. Você é imagem e semelhança de Deus, ovelha de Deus. E sobre você é a morada do Espírito Santo. E se você é a morada do Espírito Santo, o Espírito Santo vive em você, ele se move em você, ele fala com você, ele está 48 horas com você, ele está, se você está no quarto, se você está na cama, se você está banhando, aonde você está, ele está em você, porque ele mora em você. É a palavra de Deus que diz, eu creio assim. E quantas vezes você tem ocupado o Espírito Santo? Se ele está 48 horas com você, dentro de você, lhe aconselhando, falando, mandando, dando ordem aos seus pensamentos, e você tem parado para ouvir essas ordens? Tem parado para você ouvir estes comandos? Será que esse comando que o Espírito Santo está dando em você, tá certo? Você tem ouvido, você tem se definido. Porque quantas horas você fala com o Espírito Santo? 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos? Porque ele está 48 horas em você. Você já parou para pensar isso? Porque eu falo com o Espírito Santo continuamente. Espírito de Deus, meu Senhor, me abençoa. Espírito, estou querendo tomar uma decisão, não quero tomar uma decisão precipitada. Hoje, para mim estar na madrugada aqui, falando, pregando, eu já consultei o Espírito Santo de Deus. E esta palavra eu tenho que consultar, porque se eu falar só da letra, ela me mata. E é sobre a unção do Espírito Santo de Deus que vem sobre mim, que eu falo com autoridade. Para que você do outro lado sinta a autoridade e a unção de Deus em minha vida. Uma palavra verdadeira. Então, quantas vezes você tem utilizado o Espírito Santo?
Quantas vezes você tem se confessado? Quantas vezes você tem parado para conversar com Ele? Porque Ele está, querido, aí dentro de você. Se você diz que é uma pessoa de Deus, se você diz que é um homem de Deus, se você diz que é uma mulher de Deus, se você diz que é um jovem de Deus, o Espírito Santo está em você. 48 horas, e quantas horas você tem conversado com Ele? Quantas horas você tem parado para ouvir, para escutar Ele? Porque o milagre acontece. Agora precisa você saber como definir o milagre. O milagre precisa ser definido, mas você tem que entender. Por quê? Porque você tem que saber. Porque Deus, Ele ama fazer o milagre. Deus ama fazer a cura. Ele ama fazer a cura. Querido, porque existe, veja só, a palavra de Deus diz que existe 3 tipos de voz. A palavra de Deus diz que existe 3 tipos de voz dentro da Bíblia. A voz de Deus, a voz do homem e a voz do diabo. Não é à toa que a palavra de Deus, no Pai Nosso, ele disse, livra-nos do mal. Se o próprio Jesus, ele orou dizendo, livra-nos do mal, é porque o mal existe. O mal acompanha. O mal entra e acaba com tudo que é teu. Mas você precisa definir. A voz do homem é como uma pessoa que diz assim, não, ele tem diabetes. Ele tem diabetes. Aí ele começa a comer doce, comer doce, comer doce, comer doce. Aí depois ele está dizendo, foi permissão de Deus. Não, não foi permissão de Deus. Deus mandou ele comer doce, o diabo mandou ele comer doce. Não. Ele mesmo resolveu desobedecer e comer doce. Veja, então precisa você definir, você precisa identificar aonde está o mal. Por onde ele entrou e por que ele entrou na sua vida, para que você possa ser curado. Quando Jesus, ele se dirigiu, não é, ali, não é, ele se dirigiu ao cego, não é, ele disse assim, olha só o que foi que ele disse ali, ele disse assim, em Marcos 2,5, né, ele diz ali, assim, olha, veja só o que é que ele diz. Ele diz que a vontade daquele homem era ser curado, mas precisava perdoar os seus pecados. Porque foi o pecado que fez ele cair daquela doença. Precisou identificar, foi o pecado. A palavra de Deus nessa mensagem, irmão, hoje para você se curar, a mensagem de Deus, ele diz assim, olha, no versículo 9, como diz, aliás, no versículo 10, ele diz assim, veja só como é que o Senhor diz, aqui eu li o versículo 8 e agora eu vou ler o versículo 10, ele diz assim, e o Deus que dá a semente para semear e o pão para comer, também dará a vocês todas as sementes que vocês precisam. Ele fará, está dizendo, grande colheita, como resultado da sua generosidade a vocês. Ou seja, não precisa fazer nada, só precisa semear. Porque quem dá o crescimento é o Senhor, quem dá a cura é o Senhor, quem faz a vontade é o Senhor, querido. É Ele que dá o crescimento, é Ele que tem vontade, Ele é generoso, está entendendo? Mas você precisa escolher qual é o Deus que tu serve. Ah, mas eu sirvo a Deus, serve a Deus, serve. Tem obedecido? Tem ouvido o comando do Senhor Jesus? Porque você que está enfermo, seja de qualquer enfermidade, está entendendo? Isso, carnal, espiritual, financeira, sentimental, tudo isso é enfermidade. Enfermidades, né? Maldições que são lançadas, está entendendo? Pelo ar, são lançadas por setas, são lançadas no olhar,
são lançadas em todos os sentidos que você pensar. Por quê? Porque a palavra de Deus diz no Pai Nosso: livrai-me do mal. Se o próprio Jesus disse livrai-me do mal, é porque o mal existe. E o mal, ele é real no nosso meio. E nós precisamos nos livrar do mal. E como é que nos livramos? Acreditando na palavra, não acreditando em fábula de pessoas, mas na palavra. O que está ancorado na palavra? O que a palavra diz verdadeiramente? Veja, em Isaías 53, está dizendo, ele diz o quê? Olha só, Isaías 53, 4. Ele diz que, veja só o que é que a palavra de Deus diz. Diz que assim, olha, veja, eu quero estar mostrando para os irmãos em nome de Jesus. Tá certo? Eu quero estar lendo para os irmãos em nome de Jesus. Isaías, veja só, eu quero estar aqui em nome de Jesus, lendo, para os irmãos, em nome de Jesus. Veja só o que é que ele diz, tá? O que é que ele diz aqui em Isaías. Vamos estar em nome de Jesus, lendo isso daqui. Olha só. Isaías, Isaías, deixa eu ver aqui, irmão, tá? Isaías 53, 4. 53, 4, irmão. Veja só o que é que ele diz, ovelha de Deus. Nesta madrugada, para você colocar na tua vida, para você ser uma pessoa vitoriosa. Veja o que é que ele diz. No entanto, era o nosso sofrimento que ele estava carregando. Era a nossa dor que ele estava suportando. E nós pensávamos que era por causa da sua própria culpa, que Deus o estava castigando, que Deus o estava maltratando e ferindo. Mas ele foi ferido pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava com ele. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Querido, não diz que pela a pisadura de Jesus nós ainda seríamos sarados. Não, mas pelas suas pisaduras nós fomos sarados, igreja de Deus. E nós temos que crer nisso. Jesus, ele já levou. Ele não trouxe de volta a enfermidade, não. Ele já levou a sua enfermidade em qualquer área da sua vida. Ele já pagou o preço que você não tinha dinheiro, aquela formatura não era, aquele dinheiro que você tem não dava de pagar. Ele já levou e já nos deu a vitória. Agora você precisa identificar, querido, qual é o Deus que tu realmente acredita. Porque o homem, ele está cada dia se distanciando do verdadeiro Deus. Porque ele não tem tempo de meditar a palavra de Deus. Ele não tem tempo de meditar que realmente Deus está do vosso lado. Mas a palavra de Deus diz: sem mim nada podeis fazer. A gente pergunta para uma pessoa assim: amado irmão, me diga uma coisa, como é que vai a vida? A própria pessoa diz: eu estou sobrevivendo. Deus não te deu vida para sobreviver, não, querido. A palavra de Deus diz em João, capítulo 10, versículo 10, que ele te deu vida e vida com abundância. E que você receba a cura. Receba a cura, irmão. Ele já levou. Acredite. A palavra de Deus diz que a fé é o firme fundamento. Você precisa identificar por que eu estou com essa enfermidade. Por que essa enfermidade me atacou? Se Jesus Cristo
já levou toda a enfermidade na cruz. Ele levou o castigo que me assolava, o castigo que me prendia, as correntes que me prendiam, irmão, né? Ele já levou. E você precisa acreditar, querido, nesta madrugada, dessa palavra de salvação da madrugada. Você precisa acreditar que o Espírito de Deus está bem aí dentro de você. Mas você, sem o teu conhecimento, não desfruta. Desfrutar, querido, dessas bênçãos que o Espírito Santo tem, está em ti. A palavra de Deus diz que se tu és pessoa que verdadeiramente é espiritual, o Espírito Santo está em você. Mas se tu és uma pessoa carnal, ele está fora de ti. Que ele não opera, irmão, em templo sujo. Então que você possa definir, eu sou o templo do Espírito Santo. Então conversa com ele, dá crédito para a palavra dele. Dá crédito, sim, para a Bíblia Sagrada. Não seja religioso, porque religioso, irmão, é aquela pessoa que vai todo dia na igreja, aquela pessoa que está todo dia ali fazendo o que mandam, mas não faz o que a palavra de Deus manda. Porque é mais fácil seguir, né, uma palavra, tá, religiosa do que seguir a palavra do Senhor, a Bíblia Sagrada. Que Deus possa estar nesta madrugada te tocando e te dando a certeza que você é, que o Senhor já levou as suas enfermidades. Ah, mas eu estou aleijado. Irmão, me diga uma coisa, querida ovelha. Por que você, né? O que está acontecendo? A palavra de Deus diz que o ladrão veio para roubar, matar e destruir. Por acaso você vê um ladrão arrombar sua porta, entrar, e você é desse tipo que vai deixar o ladrão roubar até a última? Não, não vou nem me mexer. Eu vou deixar ele roubar tudo e depois ele vai embora. Será que é assim que o Senhor tem nos ajudado, tem nos alertado? Será que você não tem condição de chamar a polícia? Será que você não tem condição de se defender, querido? A palavra de Deus diz que o ladrão, a doença, vem por através do diabo, porque é o diabo que dá enfermidade, querido. E a sua desobediência é que dá enfermidade. Então você vai ficar parado, se conformar com a enfermidade que você tem no seu corpo, aquela enfermidade que está lhe assolando, ou você vai se conformar com a situação que você está vivendo, ou você vai se conformar com a situação no seu comércio, que o ladrão está minando o seu comércio, está minando tudo que você conseguiu com muita dificuldade, irmão. Às vezes eliminando o sonho, eliminando a sua vontade para poder conseguir colocar algo, comprar um apartamento, comprar um carro bom, comprar um ponto de comercial, montar um comércio, fazer girar. Aí você vai ver o ladrão destruindo tudo e vai ficar de braço cruzado, porque você não sabe abrir a boca para orar, você não sabe quem é teu Deus, mas ele mora dentro de ti, você não sabe pedir. A palavra de Deus disse: tu, meu povo, erra por não conhecer as Escrituras. Que coisa, né, irmão? Mas nesse momento eu quero estar encerrando, né? Os irmãos me perdoam, porque está aí 25 minutos de pregação, mas que você possa analisar. Você tem direito. Você tem direito, querido. Se você é de Deus, se você está ouvindo essa palavra, é porque você tem direito. Você precisa entender e conhecer esses direitos do seu Deus, porque tu é filho. E a palavra de Deus diz que ele tem um galardão para te dar. Se você é filho,
e é filho do Altíssimo, então você é príncipe e princesa. É um rei dando um presente de rei para os seus filhos, que são príncipe e princesa. Não é um presente de um homem qualquer. Pense nisso. E que Deus possa estar te abençoando com essa mensagem. Soberano Senhor Deus, eterno Pai, nesta madrugada eu quero apresentar, Pai, cada ovelha, cada irmão querido que o Senhor colocou para cuidar na fé. Porque é obrigação minha, Deus, como servo de Deus, falar a verdadeira palavra, a genuína palavra Tua, sem ilusão, sem fantasia, e que o Senhor possa estar entrando, Pai. Se o Senhor possa estar, Pai, em nome de Jesus, mudando a causa de cada um. O Senhor conhece a verdadeira, Pai, causa de cada um. O Senhor conhece que aonde está, Pai, aonde está precisando e a cura. Se é na parte sentimental, se é na parte, Pai, financeira, se é na vida espiritual, Pai, se é na saúde, Pai, se é dentro do lar, não é? Senhor, o Senhor sabe, se é na multiplicação dos bens, porque os bens, Pai, têm encurtado, têm minguado. Meu Deus, em nome de Jesus, Pai, os bens, as finanças têm secado, assim como um lago seca no verão. Porque não conhece o Deus que tem. Faz eles conhecer, Deus. E no nome de Jesus, eu quero estar em nome de Jesus, Pai, abençoando cada ovelha desse canal. Abençoando cada pessoa. Abençoando as vidas deles para que eles possam, Deus querido, neste momento, estar presente contigo, Espírito Santo. Eu quero te agradecer também, Espírito Santo, que o Senhor vive em mim, pela essa cruzada dessa madrugada, por as vitórias dessa madrugada, Senhor. Senhor, esse servo te agradece, pelo Senhor ter dado virtudes sobre minha vida. E eu que essas virtudes, eu quero estar dividindo com cada ovelha desse canal, Pai. Em nome de Jesus, fico com o Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Uma boa noite de paz, uma boa madrugada, e que Deus possa estar falando nos vossos corações, em nome de Jesus. Querido, eu quero estar te pedindo para você enviar essa mensagem também. Você possa compartilhar com tanto de pessoas que você quiser, para que elas possam ser abençoadas, em nome de Jesus. Amém e amém.